Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso cursinho popular da licenciatura em Ciências Exatas, o CPSEX. Eu sou seu professor de Física, Thiago Tolvo, e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos de Física, falando sobre ondulatória, mais especificamente sobre a interferência de ondas. Ou seja, quando uma onda acaba interferindo com uma outra onda, onde elas têm que ser de mesma natureza para que isso possa acontecer. E tem que estar no mesmo meio. Caso você não tenha visto a parte teórica, o vídeo teórico, sobre esse assunto, vou deixar o card aqui, o link ali, ou ainda você pode procurar na minha playlist aqui do cursinho Thiago Tolvo Física. Beleza? Agora chega de enrolação, vamos lá pro que você quer. Você quer que resolva exercícios, então dá só uma lida no primeiro exercício do Enem. Muito bem, esse exercício ele é bem simples, é bem teórico, então nós só temos que tentar entender o que vai acontecer. Bom, aqui no nosso aviãozinho, que é essa coisa esquisita, temos o nosso piloto. O nosso piloto ele tem que se comunicar com a base de controle, a base de comando, que vai ficar dando os comandos para ele. Pode pousar, não tem nada na pista, vamos lá, devagar, o tempo tá ruim. Então ele precisa receber sinais, precisa receber ondas de rádio aqui. Então existe lá no seu celular uma coisa chamada modo avião. Por que modo avião? Porque se você acionar essa funcionalidade do seu celular, você vai parar de receber as ondas que, por exemplo, uma antena ou um satélite acaba enviando para você. E aí entra a pergunta, por que nós temos que ativar modo avião ou ainda ter que desligar o nosso celular? Para que não aconteça a interferência de onda, ou seja, essa onda aqui se interfira com essa outra onda aqui. Aí o nosso piloto ele pode acabar recebendo umas outras ondas e acabar não ouvindo as mensagens que deveriam chegar a ele, o que pode dar uns certos problemas durante o voo. Então, a primeira coisa que você tinha que saber é o fenômeno que iria acontecer, é interferência. Agora, o porquê que acontece interferência? A interferência dessas ondas pode acontecer por eles terem frequências semelhantes, frequências muito próximas. Então, caso essa frequência seja próxima a essa, ou seja, parecida com essas aqui, então o que vai acontecer? Vai acontecer interferência de onda e aí não queremos que isso aconteça. Então, por isso temos que anular um sinal para evitar que aconteça interferência de onda. Então, a alternativa que a gente vai ter que procurar é aquela que fala sobre terem frequências próximas. A que fala isso está lá na alternativa E de escola, beleza? Qualquer dúvida, não deixa de colocar ali nos comentários. Agora, vamos lá para o próximo exercício. Exercício 2 da FAMECA, feito pela VUNESP. Bom, dá só uma lida do que ele está falando pra gente. Muito bem, se você prestou atenção nesse exercício, você reparou que nós tínhamos aqui uma certa corda, onde essa corda estava gerando dois pulsos de onda. Dois pulsos de ondas qualquer? Não necessariamente, porque um deles estava com a face virada para baixo, enquanto o outro menorzinho aqui estava com a face virada para cima, ou seja, estavam em oposição de fase, estavam com faces opostas, uma para baixo, a outra para cima. E eles estavam se propagando em direções contrárias, ou seja, a vermelhinha está vindo para cá, a verde está vindo para cá, elas vão se encontrar em um momento. E todo mundo sabe que no encontro de ondas vai acontecer a interferência de onda. Essa onda em vermelho vai interferir com essa onda em verde e vice-versa. E depois, o que vai acontecer? O que vai acontecer depois da interferência? Bom, vamos pensar então. Temos a onda verdinha menorzinha vindo para cá, a onda maior vermelha vindo para cá. Quando elas se tocarem, elas vão se anular por estarem em inversão de fase, por terem fases contrárias. Então elas vão se anular. A amplitude dessa daqui maior vai se anular com a amplitude dessa menorzinha aqui. Como essa amplitude é maior, vamos ter uma pequenininha para baixo assim, beleza? Mas e depois que isso acontece? O que vai acontecer? Como é que vai ser a configuração? Bom, você é inteligente, você sabe que a partir do momento, depois que as ondas se interagem, cada uma segue o seu caminho, cada uma continua a sua trajetória como se nada tivesse acontecido. Então nossas ondas vão vir, vão interagir entre si, vão se anular e depois cada uma segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Então se a verde estava vindo para cá, ela continua vindo para cá, então ela vai estar aqui, ó, pequenininha, ó. A mesma onda indo para lá. A mesma coisa vai acontecer com a vermelha aqui maiorzinha. Depois que ela interferir as ondas, ela vai continuar para lá, vai continuar o seu caminho para cá, ó.
Então eu vou desenhar a mesma onda e encontrar, então, nesse exercício, uma alternativa que dá mais ou menos esse desenho. Se a gente olhar lá bem, a gente vai acabar vendo que aí vai estar na alternativa D de descanso. Uma coisa muito importante para quem estuda também. Beleza? Então até aqui fizemos 2 exercícios bem tranquilos, apenas de interpretação, ver o que vai acontecer durante a interferência de ondas, ver o que vai acontecer depois da interferência. Tranquilo? Agora vamos apagar isso daqui para o próximo exercício, ver se a gente começa a fazer um pouquinho de conta. Vamos lá! Muito bem, próximo exercício da UECE, Universidade Estadual do Ceará, deve ser. Bom, dá só uma lida do que ele fala pra gente. Muito bem, pessoal, se você deu uma lida legal nesse exercício, você viu que nós temos duas ondas, uma onda em vermelho e essa outra onda em verde, onde elas estão se propagando em sentidos contrários e elas possuem a mesma fase. Ou seja, elas têm a mesma fase e estão indo se chocar. Se elas vão se chocar, alguma hora elas vão entrar em interferência, ok? E ainda, deu isso daqui num sentido de gráfico. Então aqui, ó. Essa parte de cima nós temos a nossa amplitude da onda, onde a amplitude máxima de cada onda é a mesma amplitude, que é 1 sobre 100 metros. E aqui, ó, esse daqui é o nosso percurso, é a posição da nossa onda em x. Além disso, ele também deu a velocidade das duas ondas, que é a mesma, e perguntou pra gente, após 1 segundo, essa imagem aqui, então essa daqui é no tempo 0. Após 1 segundo dessa posição que elas vão estar se movendo, ele quer saber a nova amplitude delas, ou seja, vai acontecer uma interferência e ele quer saber qual vai ser a amplitude dessa interferência, dessa nova onda que vai ser formada. Bom, você já deve estar pensando, nós temos que saber a primeira coisa, qual vai ser a posição das ondas após 1 segundo. Então já tem que vir na sua cabeça, velocidade é ΔS dividido por ΔT. A velocidade é a velocidade da onda, a gente tem. O ΔS é o que a gente quer saber, qual vai ser a nova posição dessa nossa onda. E o ΔT é 1 segundo. Então é só então é só substituir os valores. Então vamos lá. Velocidade 2 é igual ao nosso ΔS, que é o que a gente quer, dividido pelo tempo, que é 1 segundo. Esse 1 ele está dividindo, passa para lá multiplicando, então nós vamos ter que o nosso ΔS é igual a 2, o quê? Opa, 2 metros. Ou seja, a nossa onda verde vai andar 2 metros para lá e a nossa onda vermelha vai andar 2 metros para cá, mas repara só, o máximo, o pico dela, a crista dela, está em 2 metros. Se ela andar 2 metros para cá, ela vai pro 0. A nossa vermelha é a mesma coisa, ela está em menos 2. Se ela andar 2 metros para cá, ela vai pro 0, ou seja, uma onda vai estar sobreposta à outra, uma onda vai estar bem em cima da outra onda desse jeito aqui, ou seja, e como estão em mesma fase, é só a gente somar as amplitudes. Então a nova amplitude, vou chamar de amplitude total, é igual a amplitude 1 mais amplitude 2. Mas as amplitudes são iguais, que é 1 sobre 100, então é 2 vezes uma dessas amplitudes. Então a amplitude total é 2 vezes 1 sobre 100. Bom, agora ficou fácil, né? 2 sobre 100, a gente pode dividir tudo por 2. Divide em cima, divide embaixo por 2. Nós vamos ter que essa nova amplitude T, essa nova amplitude total, essa amplitude de interferência dessas duas ondas, é igual a 2 dividido por 2, 1, 100 dividido por 2, 50. O que? Metros, tá tudo em metros, então deixa em metros, beleza? Então essa daqui é a resposta que ele quer. Se você olhar bem, vai estar na alternativa B de boa, Tiago, como eu já tinha deixado aqui no lado para vocês. Tranquilo? Beleza? Não esquece, dúvidas ali embaixo. Agora vamos lá, último exercício, finalizar o nosso vídeo de hoje. Muito bem, nosso último exercício, exercício do Enem, dá só uma lida. Esse exercício fala sobre o trombone de Kinke, que realmente ele é um instrumento feito para a gente poder ver a interferência. Ver não, né? No caso, ouvir a interferência de onda, seja ela construtiva, seja ela destrutiva. Bom, basicamente nós temos aqui uma fonte sonora que vai gerar ondas sonoras que vão começar a entrar nesse tubo e vão percorrer nesse tubo aqui, ó, indo e voltando. Então, cada um pegou um caminho. E depois, quando eles se encontrarem, quando essa
essas ondas se encontrarem aqui, vai ser percebido por um nosso detector de som. Mas acontece o seguinte, o exercício falou pra gente que vai ser praticamente nulo. A gente vai emitir uma certa frequência, que vai ter um certo comprimento de onda, que aqui a gente praticamente não vai ouvir som. Se a gente não vai ouvir som, pense o seguinte, temos uma onda assim, e ela vai se sobrepor, ela vai interagir com uma outra onda desse jeito aqui. Ou seja, face para cima, face para baixo, se anula. Face para cima, face para baixo, se anula. Face para cima, face para baixo, se anula. Face para cima, para baixo, se anula. Vai tudo se anulando, ou seja, a gente não vai mais ter onda. Ou seja, está acontecendo uma interferência destrutiva. As ondas estão se destruindo, as suas amplitudes, que são a mesma, estão se anulando. Então, sabendo que temos uma interferência destrutiva e que a velocidade dessa onda é 320 metros por segundo, ele quer que você calcule a frequência dessa onda. Bom, olha só, vamos pensar o seguinte, nós temos uma equação já feita para isso. Quando nós temos uma interferência destrutiva, o ΔX, que é a variação do espaço, que seria a distância que a onda vai levar para sair daqui e chegar até aqui, e de sair daqui e chegar até aqui. Então é uma subtração desses dois valores, 30 e 40. Vai ter que ser igual a I, um número ímpar, seja qual ele for, pode ser 1, 3, 5, 7, desde que seja um número ímpar, porque aí sim a gente vai ter uma interferência destrutiva, vezes metade do comprimento de onda, lambda sobre 2. Então nós temos que fazer essa equação. Bom, ΔX está fácil, né? ΔX, 40 menos 30. Porém, vamos pensar o seguinte, eu falei que a distância daqui é até aqui, mas a onda começou aqui? Não, a onda começou aqui na fonte. Então, olha só, o percurso é 30 para cá e 30 para cá. Para esse lado, 40 para cá e 40 para cá. Então, o nosso ΔX, vou só calcular o ΔX aqui para vocês, o nosso ΔX vai ser 80 menos 60, que vai dar 20 centímetros. Então, porque eu tenho 40 para cá, mais 40 até chegar aqui, que dá 80, e 30 para cá, mais 30 para cá, que dá o 60. Então, é 80 menos 60, o ΔX está valendo 20 centímetros. Bom, o I, eu vou pegar o menor número ímpar, né, para facilitar as contas. Então, eu vou pegar o número 1. Beleza, a gente já tem. E o comprimento de onda? Aí complicou, hein? Mas eu sei o seguinte, eu sei que vai lamber ferida, a equação fundamental da ondulatória, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então vamos achar a frequência, vamos isolar ela aqui, ó. O nosso lambda vai ser igual a quanto? Frequência está multiplicando, passa dividindo, é igual a velocidade dividido pela frequência. Velocidade a gente tem, frequência a gente quer, vou substituir o lambda aqui nessa equação. Então nós vamos ter que o nosso ΔX, que ΔX é igual a Izinho, vezes o lambda que está valendo velocidade dividido pela frequência, vezes o meio que estava dividindo já na equação. Bom, então agora eu tenho tudo, é só substituir. Mas acontece o seguinte, ó, ΔX, a velocidade está em metros por segundo. Então meu ΔX tem que estar em metros também. 20 centímetros para metros é 0,2 metros. Então, isso tem que ser igual a Izinho, que eu vou pegar o número 1, o menor ímpar que eu conheço, vezes a velocidade, que é 320, dividido pela frequência, que é o que eu quero, vezes o número 2. Bom, frequência está dividindo, passa para lá multiplicando, 0,2 vai multiplicar e vai passar dividindo, vamos ter que a frequência vai acabar sendo igual a 320 dividido por 0,4. Eu já multipliquei 0,2 por 2. Isso vai ser igual a 800 Hz, ou seja, para que ocorra uma interferência destrutiva, a nossa frequência tem que ser de 800 Hz. Isso vai dar a alternativa C de chega por hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida, não esquece, comentários. Eu sou seu professor de Física, Thiago Tovo, e até a próxima!